Pessoal, vamos tentar restabelecer aqui, pelo menos para encerrar os assuntos levantados. Vou tentar aqui já. Voltamos. Aí, Desculpa, normalmente aparece uma contagem regressiva aqui, eu não nem apareceu percebi. para não apareceu para mim também, mas está tranquilo. Então, só para fechar, então, assim, o tecido está muito modificado, né? Os tendões principalmente. A Uhum, experiência vivida nos Estados Unidos, na NFL, de 2011, se eu não me engano, quando eles ficaram 60 dias parados, quando eles voltaram, sim, o número de lesões foi absurdo. E a Bundesliga mostrou isso aí na primeira rodada. 6 jogos, 8 uhum, lesões, fora as repercussões nos dias subsequentes. Então a gente não vai ser diferente, a gente vai viver isso também, né? Com um uhum. agravante. Nós temos um volume de jogos muito maior, né, no futebol brasileiro, então a gente vai ter jogos com um espaço muito pequeno, ou seja, a gente está falando de esgotar as reservas energéticas, a gente precisa de tempo para repô-las, né? E logo em Uhum. seguida a gente tem uma nova demanda. Então, nós vamos viver uma situação mais crítica do que a gente já viveu nos últimos anos. Fazendo uma provocação final aqui, porque eu também não saberia a resposta disso. Será que o caminho da fadiga mental vai no caminho oposto da fadiga física nesse reinício? Ou seja, tudo isso que ficou guardado, a dificuldade que é ficar nesse confinamento, nessa vida que perde um pouco da rotina do atleta, será que todo esse acúmulo, que está mais emocional até, né? Será que Uhum. isso o reinício, é lógico que vai ter muita preocupação também com as lesões, com a rotina que vai ser, porque a pressa também, né, por outros Sim. motivos econômicos, a pressa para retomar os jogos e não somente os treinamentos é muito grande, né? Então, mas tirando essa preocupação, será que iria num caminho oposto? Os jogadores chegam com mais reservas cognitivas? Olha, eu imagino que cheguem com um nível de motivação elevadíssimo, né? Porque Uhum, é o que o cara sabe fazer e é o que ele gosta, né? É o que ele sabe e o uhum, que ele gosta de fazer. Então a vontade vai ser muito grande. Conter o ímpeto do atleta uhum, nesse retorno também vai ser difícil. Eu falo muito isso para os sim. colegas que trabalham no meio. Um dos nossos desafios é proteger o atleta dele mesmo. Porque se deixar, Uhum, ele quer fazer mais, ele quer voltar mais rápido, ele quer treinar mais intenso, então a gente precisa uhum, controlar, né? Então, a vontade vai ser muito grande, isso é favorável, né? Porque a gente pode criar mais formas de estimulá-lo, mas sem sombra uhum. de dúvida, uma coisa é o que o cérebro vai mandar fazer, a outra é o que o músculo vai Vai executar. A responder, gente vai ter problema nesse trajeto aí, nós vamos ter problema de tráfego nesse trajeto aí. Uhum, com Caio, certeza. só para te provocar também, em relação a essa questão dos lutadores de boxe e do Uhum, atleta, de uma maneira geral, a gente lembra que a gente fala que é mais fácil você fazer a parte de recuperação ativa, ou seja, o sujeito fez o estímulo. Se ele ficar parado, é uhum, diferente dele ficar se movimentando, em função de uhum, você aumentar o fluxo sanguíneo e você fazer com que substratos sejam levados, ou metabólitos sejam levados de um local para outro e serem utilizados. Isso é uma das uhum, ideias que eu imagino que aconteça com o cérebro. Tá? Então, quando o sujeito uhum, faz um tiro de velocidade e ele fica em movimento, toda a produção de metabólitos que ele, se ele interromper, vão ficar no músculo, tendo dificuldade de circular, talvez se mantendo ativo, ele leve isso para outras regiões e isso possa ser utilizado nesses uhum. tecidos. Tá? É o que acontece, Legal. por exemplo, a gente já vê isso, por exemplo, o diafragma. O diafragma é um músculo que usa muito parte dos substratos que são produzidos na contração muscular como fonte de energia, como um mecanismo Uhum, de compensação. Eu imagino que aconteça a mesma coisa no cérebro. Talvez isso explique o porquê do aumento do desempenho cognitivo
depois dessa estimulação. O cara está fadigado muscularmente, mas ele recruta essa produção para um outro Uhum. tecido que vai fazer uso dela. Hoje E que ainda, continua quando acabar esse ativo. bate-papo, eu Uhum. vou mandar isso para você. Faz todo Legal. sentido, Uhum. né? Muito legal esse ponto de vista. Bom, finalizando aqui então, é, foi excelente a conversa. Muito obrigado por participar da nossa live, professor Altamiro. Eu que Foi uma agradeço. honra para a gente. Aprendi muito novamente e vamos continuar nesse caminho aí. Acho que a ideia Eu do. que agradeço, foi muito legal, Caio. Muito legal mesmo esse bate-papo. Vamos fazer outros que eu tenho certeza que a gente vai Certo. conseguir trocar mais. Eu vou sair daqui com uma série de dúvidas e inquietações. Eu tenho certeza que você e quem nos viu e ouviu também. Certamente. Certamente. Então, um abraço, uma boa noite para todo mundo aí e obrigado Para mais uma vocês vez. também. Tudo de bom.